Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, coloca ela assim no seu peito. Se você está sem a sua Bíblia, coloca a sua mão. Isso, acostume-se a andar com a palavra de Deus, é importante. Vamos fazer uma oração. Ore assim comigo, diga assim: Deus Todo-Poderoso, amigo fiel de todas as horas, eu estou aqui mais uma vez reconhecendo o Senhor como autoridade sobre a minha vida, como cabeça deste lugar, como aquele que me convocou para uma grande missão. Eu preciso ser instruído, guiado pela Tua palavra. E para isso, Senhor, usa o pregador e ministra o meu espírito. Eu não aceito qualquer interferência. Então repreende a Satanás, amarra toda e qualquer iniciativa do inferno. Tenha toda a liberdade de falar comigo, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo capítulo 17, o versículo 9 e 10. Quem que escreveu o livro de Êxodo? Quem? Moisés. Legal. O que significa o nome Moisés? Tirado do rio. Qual que era a unção, o propósito sobre Moisés? Isso, libertar. Tirar o povo de Israel lá do Egito. Tirado das águas, tirar o povo de Israel lá do Egito. Todo mundo achou? Êxodo capítulo 17, tem a tradução aqui do King James, que eu amo, mas eu vou ler para vocês a minha tradução aqui da Bíblia Plenitude. Capítulo 17, verso 9 e 10. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Amém? Assente-se, por favor. Naturalmente, nós temos pessoas de várias idades aqui. Mas alguns que estão aqui, que têm mais de 30 anos, mais de 35 anos, irão entender bem sobre o início do contexto em que eu estou falando aqui. O respeito que se dá hoje é diferente do respeito que se dava ontem. A forma como se tratava os pais, bença pai, bença mãe, ou a forma como se respeitava os professores, era muito diferente. A forma como se lidava com as autoridades governamentais, as autoridades religiosas, era muito diferente. E o que nós percebemos de aproximadamente uns 20 anos para cá, ou talvez mais, que é um investimento do inferno infectando a educação para que a figura do líder seja distorcida. Então você vê hoje professor encurralado, você vê hoje os pais torcidos em um canto, você vê hoje a figura de um patrão sendo considerado como um inimigo, aproveitador. Você vê hoje a figura de pastores ou qualquer religioso fazendo verdadeiros malabarismo para tentar se expressar sem ferir a ideia de qualquer outra pessoa, no mínimo. Então você vê hoje a figura de líderes ou pessoas mais velhas, você vê hoje sendo distorcida num conceito
de jovens. Olha como isso é desastroso. Poxa, eu desde pequeno pegava ônibus, né? Eu com 7 anos andava de ônibus sozinho, por incrível que pareça. Eu tinha aula de teclado, eu morava no Campo Comprido e eu ia lá para o Santa Quitéria. E eu tinha aula de piano, não era nem teclado, era de piano, com uma senhora de idade. Então com 7 anos eu já pegava o ônibus sozinho, ia para lá, tinha aula, depois eu voltava. E era uma senhora crente, uma senhora da congregação cristã, e assim, te respeitava muito e coisa e tal. Mas se chegava, sentava no ônibus, chegava alguém mais velho, você levantava, você oferecia o lugar à pessoa, não, estou bem assim, não, por favor, sente. Mas é esse conceito, essa ideia, esse respeito. E nesses últimos dias, algumas pessoas estão muito atormentadas, elas não entendem de o porquê que estão de um jeito. Porque nós vemos uma juventude sem referência. Por quê? Porque o que é referência são os mais velhos. As autoridades foram feitas para ser referência. Isso é um princípio bíblico. E o que está acontecendo? Uma ditadura do relativismo. Agora tudo é relativo. E isso está sendo imposto para a gente de tal forma que você é dito para você pensar, mas você é proibido de pensar. Porque tem que ser daquele jeito. Então é desconstruído a imagem da figura de pai, de mãe, de vovó, de seja qual for, de pastores, seja qual for. E o que acontece? Nesses últimos dias, em especial, nessa última semana, tem muitas pessoas me mandando mensagem, pedindo oração, descrevendo sintomas de opressão, e é muito importante você saber fazer a leitura do que pode estar principiando tudo isso. Pastor, e o que isso tem a ver com o que o senhor começou a falar? É muito importante você saber ter referência para poder ir direto ao ponto. Muito importante você saber fazer a leitura. Eu sempre digo que se o touro, numa tourada, ele vai direto no toureiro, ele acaba com aquele jogo. Mas porque ele vai na capa, ele só vai cansando e vai morrendo. E eu vejo pessoas tentando travar batalhas que são espirituais, trabalham só de uma forma física e só vão cansando, se desgastando. Sendo que a batalha espiritual, se você se posiciona, é impressionante como ela se resolve. É impressionante como as coisas caem por terra. Alguns ficam totalmente intimidados pela própria ignorância do assunto. Outros ficam intimidados porque não estão em uma condição de se impor, baseado no estilo de vida em que andam tendo. Outros não entendem porque não conseguem vencer algumas batalhas na vida. Então, é uma situação atrás da outra e a pessoa não consegue avançar. E eu vou passar para você aqui alguns princípios de autoridade espiritual. O segredo está aí. Autoridade espiritual. Porque alguns precisam recalcular os próximos passos da vida para que vençam batalhas. Por exemplo, a Bíblia diz em um dos mandamentos que nós devemos honrar pai e mãe. Não é verdade? Eles são figura de líderes? Por quê? Isso é um princípio. Se é um princípio, ele tem uma base para nos dar sustento. Se você honrar pai e mãe, você vai ter benefícios na sua vida. Você quer saber se essa pessoa vai ser um bom partido para você casar? Veja se respeita pai e mãe. Veja, porque se não respeitar pai e mãe, como que vai ser um bom partido para o casamento? Pode ter certeza, tá? Então, tudo parte do espiritual e se conclui no mundo físico. Então eu quero passar para vocês sobre esse conceito de autoridade, porque algumas pessoas têm um comportamento de rebeldia e não entendem o porquê que não vão para frente em N coisas, porque dão espaço em N coisas, até aprender. O que é autoridade espiritual, pastor? 3 pontos sobre o que é autoridade espiritual. Autoridade espiritual é uma pessoa revestida de poder para um desempenho em algum propósito. É uma pessoa revestida de capacidade para uma finalidade. Se é por Deus, então é para estender o reino de Deus em alguma função.
E eu vou, ao longo da mensagem, usar a vida de Josué, que nós lemos um texto sobre ele ali, esses 2 versículos, e descreve ele como exemplo de quem respeita a autoridade e de quem é autoridade. Segundo ponto do que é autoridade. A autoridade espiritual é uma delegação de Deus. Ninguém pode se fazer autoridade espiritual. A autoridade, ela é delegada. E eu chego ali e eu falo: Ivan, a partir de hoje você é responsável por tal setor. Isso é, eu que tenho a autoridade, que me foi concedida, agora estou passando a autoridade de tal setor para o Ivan. Ele vai prestar conta dessa autoridade, porém é responsabilidade dele, essas coisas, esse poder de tomar certas decisões. Então a autoridade, ela tem que ser delegada. Não existe esse negócio de que se autonomear. Ninguém se autonomeia a autoridade espiritual. É uma escolha soberana de Deus para o seu reino. Lembrando que estou falando sobre autoridade espiritual cristã. É uma escolha da soberania de Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz bem assim: Ele deu para a igreja pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 18. É o Senhor que coloca no corpo cada membro como Ele quer. Deus coloca cada um no nível de autoridade que Ele escolher. O ponto 3, para eu ser bem direto sobre o que é autoridade. É importante frisar que ninguém é autoridade espiritual se não reconhecer a Deus como autoridade espiritual máxima. Então, deixando bem claro sobre o que é autoridade espiritual. Agora, na prática, quais são as atitudes de Josué que você pode ver como um homem de autoridade que reconhece quem é autoridade, pode servir como exemplo para nós nesse espelho bíblico? Porque esse negócio de chegar nas costas de uma autoridade espiritual, bater nas costas e falar: ô, você é o cara, pô, muito legal, ô, você... Isso não significa nada ao ponto de reconhecer que a pessoa é autoridade. Isso não vai trazer benefício nenhum. Eu não estou dizendo que ninguém pode dar elogio para uma pessoa ou para outra, não é isso. O que eu estou dizendo é que isso não define um posicionamento que vai beneficiar a vida da pessoa. Reconhecer uma autoridade espiritual não se resume em fazer um elogio a um líder. Existem marcas de quem reconhecem na prática a autoridade espiritual. E você vai observar que Josué reconhecia Moisés como uma autoridade espiritual por suas atitudes explícitas no texto. O versículo 9 e 10 do capítulo 17 nos dá uma ideia sobre o que é a postura de Josué diante do que Moisés estava fazendo e falando. E a Bíblia diz assim que no versículo 10, e Josué fez como Moisés lhe ordenara. Primeira característica de quem reconhece uma autoridade espiritual sobre a sua vida: essa pessoa obedece. É obediência. Eu não sabia quem está na igreja hoje, quem não está na igreja hoje, até porque essa mensagem eu trouxe pela manhã essa mensagem eu escrevi ela ontem. Então eu gostaria muito que você retomasse a condição espiritual do teu ser, para não humanizar uma mensagem como essa. Uma mensagem que é espiritual. Obediência. Se você reconhece a autoridade espiritual na sua vida, você obedece. Algumas pessoas não ficam em lugar nenhum porque têm dificuldade em obedecer. Não existe questões de análise filosófica, conjecturas teológicas que vão destruir essa questão de que, não, peraí, eu reconheço que a autoridade espiritual é sobre a minha vida, mas eu desobedeço. Se você reconhece a autoridade espiritual na sua vida, você obedece. Capítulo 24 do livro de Êxodo, versículo 13 e 14, que Josué foi chamado de servidor de Moisés. Josué capítulo 1, verso 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou com Josué, servo de Moisés. Isso é, Josué era uma pessoa
obediente. Não era qualquer pessoa, era alguém de frente de batalha. Eu estou falando de quase 2 milhões de pessoas. Isso é muito sério. É muito sério. Segunda característica que me chama muita atenção a respeito de quem reconhece quem é autoridade espiritual sobre a sua vida. Outra marca, essa pessoa serve. Essa pessoa serve. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Josué, um general, comandante do exército de Israel, um capitão. Você serve a autoridade que você reconhece sobre a sua vida? Eu pergunto isso para você, porque eu falo isso com a maior tranquilidade possível, lembrando que eu não estou humanizando o que eu estou falando, lembrando que é uma mensagem espiritual. Olha, eu sempre honrei os meus líderes e tudo mais, sempre. Eu lembro o pastor Rogério Amorim, uma época que eu estava bem financeiramente no limite do limite. Chegou o aniversário do pastor Rogério Amorim, né? Dia 6, e daí eu pensei, puxa vida, eu não comprei nada. Pastor Rogério Amorim, se você olhar os olhos, ele não precisa. Tem mais de 70 anos, tem uma vida, né, quase 50 anos de ministério, uma pessoa que financeiramente, a nível estrutural, ministerialmente e tudo mais, ele tem uma vida construída e honrosa em cima disso tudo, mas eu, né, reconhecendo como minha autoridade espiritual, sem bajulações, eu pensei, o que eu vou fazer? Vou orar. Não que ele precise de algo, isso não vai fazer diferença. Mas aí eu olhei para minha parede e o Luiz tinha feito um peixe artesanal, né, com material ali, coisa mais linda. Eu falei, é a cara dele. Eu fui lá e peguei. E eu fiz uma dedicatória. Invernizei, deixei bonitinho. Fui lá e entreguei para ele. Falou, pastor, meus parabéns. Ele bem assim, rapaz, isso aqui vai ficar coisa mais linda assim. Poxa, gostei de verdade, é exclusivo e coisa e tal. Uma coisa simples. Mas toda vez que tem uma convocação, eu estou lá. Toda vez que ele me manda mensagem, toda vez que ele precisa de alguma coisa, eu estou ali. Eu estou disposto, e todo mundo aqui que já foi em alguma reunião da 10ª igreja, geralzão, vai ver ele tecer elogios. Agora, por bajulação, jamais. Porque a figura de líder tem muita representatividade. Isso atrai bênção para a minha vida. Quando era na época do pastor Cristóvão, eu lembro que eu fui a última pessoa a pedir a benção do pastor. Por quê? Porque não tinha mais igreja, não tinha mais membro, não tinha igreja, não tinha. Fui o último a ficar ali com ele. E nos 2 anos que eu fiquei em estágio ali, todo o tempo honrando, eu lembro que eu estava com tuberculose. E na casa do pastor eu sabia que estava precisando, ainda bem que está sendo gravado essas coisas, estava precisando de coisas, eu lembro de carregar a caixa de leite, eu lembro de comprar remédio, eu lembro todas essas coisas, só que eu tinha que ficar 2 meses sem receber por conta do INSS. Todo esse monte de situação. Quando o pastor fez um apelo na igreja, gente, nós estamos precisando pagar lugar para fazer isso, a única coisa que eu tinha era uma bicicleta, que eu comprei 6 vezes, quitei ela, o pastor fez o apelo, fui lá e entreguei para o pastor, eu falei, pastor, não sei o que o senhor vai fazer, mas é o que eu posso, o que eu consigo, eu não tenho dinheiro. Na época da pastora Ivanilde aqui também, pastor, o Espírito Santo falou comigo que ia passar a igreja para você assumir, coisa e tal. Eu falei, pastora, com toda a honra, eu preciso ter respostas, porque eu sei que isso é muito sério. Eu preciso que ele fale comigo, tá? Mas eu vou honrar, eu vou ajudar a senhora. E nos 2 anos, mesmo não tendo carro, mesmo morando longe, mesmo tendo criança pequena, durante os 2 anos, eu fiquei ajudando em tudo, vindo distâncias, vindo 2 vezes por dia às vezes, ajudando com tudo que eu podia fazer. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei, pastora, eu preciso de 2 pessoas da igreja que saiba o endereço das pessoas que já saíram da igreja, que não membram mais aqui, por um fator ou outro. E ela pegou o Fernando, o filho dela, e a Michele. Falou, esses 2 sabem o endereço das pessoas. Falei, beleza, um barro que estava lá no Morro do Juramento, um barro que era algumas ruas, e eu lembro disso. E eu fui com eles, em todas as casas, fazer oração, chamar, ajudar a tratar as feridas. Naturalmente que iam chegar e ia falar, não foi porque ela, ou porque aquela pessoa da igreja, ou porque isso, ou por aquilo. Começar a falar. Naturalmente que vão falar para mim, mas como que eu vou desconstruir a figura do líder? Falei, olha aqui, o senhor tem que ver que é o seguinte, também tem limitações. Também assim, mas está tentando, agora acontece que o senhor está longe, coisa e tal, e conversando e fazer oração. E desses que eu fiz oração, só uma pessoa que eu me lembro que acabou não voltando para a igreja, naquela época.
Mas eu fiquei até honrar. Eu fiquei honrando a todo momento. E eu aprendi isso com os testemunhos do meu pastor, por exemplo, do pastor Rogério Murim. E ele conta que quando ele era da quarta igreja, isso lá no Velho Testamento ainda, em 67, 70 e alguma coisa, foi a conversão dele, ele acabou indo para lá, ele falou que o pastor Agostinho morava numa casa no meio de um banhado. E quando ele chegou lá, a primeira vez que ele foi levar o pastor para casa, ele tinha uma Brasília, ele chegava para deixar o pastor, era mais ou menos, assim, pelo que eu me recordo que ele contou várias vezes, uns 50 metros para mais, era um banhadão quando chovia. E o pastor Agostinho, ele parava o carro ali, porque o carro não tinha como ir mais, o pastor pegava, dobrava a calça até o joelho, tirava os sapatos e a meia e ia andando, porque atolava o pé, aquela coisa toda. Né? E ele falou, mas o que acontece? Essa igreja é uma igreja abençoada, as pessoas são abençoadas, o que acontece? Aí ele falou que conheceu os tesoureiros da igreja. Ele falou, poxa, aí o pastor falou bem assim, quer saber? Naquela época o pastor Agostinho fazia a questão da eleição. Né? Agora é de 4 em 4 anos na igreja, tem a assembleia e a votação, e a escolha. A forma quadrangular é uma forma episcopal, para quem não sabe, tem a presbiterial, congregacional, e pasmem vocês, tem até a episcopal monárquica. Aí um dia nós vamos conversar mais sobre isso. Mas o pastor Agostinho gostava de fazer votação. Esse ano quem que vai se candidatar a tesoureiro da igreja? O pastor fala que era meu Deus, saía gente da igreja, era uma brigaiada e coisa e tal. E naquele ano ele se candidatou. E no final das contas acabou ganhando a eleição para tesoureiro. E ele falou, então vamos organizar a equipe aqui e tudo mais. Quando ele viu o dinheiro que entrava naquela igreja, o pastor com um salário de fome, de merreca, que vivia recebendo cesta básica, morando naquele mangue igual bicho, não tinha carro, fazia visitas longíssimas de ônibus naquela condição, ele falou, é uma vergonha, por isso que esse lugar entra dinheiro e coisa e tal, e por isso que não vai para frente. Porque desonra a figura de líder. O que ele fez? Juntou a montoeira, tinha empresários na igreja e coisa e tal, foi lá e deram um Fusca para o pastor, que era um carro na época considerável. Fizeram uma reforma na casa do pastor e tudo mais. Ele falou, e a quarta igreja é o que é hoje no Capão da Embuia. Só que esse princípio ativo faz toda a diferença. Olha a 10ª igreja como é. Por causa desse princípio. Para honrar a figura dos líderes estaduais, líderes nacionais e líderes mundiais da quadrangular, inclusive. Paulo nos ensina esse princípio. Jesus nos ensina esse princípio. E aí chega uma pessoa mascando chiclete, não é errado mascar chiclete, mas chega mascando chiclete, né? Não é nem maior ainda, como é? E aí, o que pensa? Está entendendo? Quem que você pensa que é, paó? Você está entendendo o que eu estou falando? Servir a autoridade. E eu faço isso com prazer. Todas as vezes. Eu faço isso com prazer. Agora tem gente que sempre acha que o líder está se aproveitando. Sempre acha que o cabeça, que o líder, o corresponsável, sempre acha que o marido se aproveita, sempre acha que os pais se aproveitam, sempre acha que os pastores, que seja quem for, vive se aproveitando. Se eu assumir essa igreja aqui, e eu ficar desconstruindo a figura do líder, isso aqui vai falir. Não que as pessoas vão falir, mas aqui vai falir. O meu ministério vai falir. Eu preciso entender sempre sobre o conceito de honra. Senão eu não permaneço. Tá? Não, meu irmão, eu aprendi com o meu pastor, né? Ele não esquenta a cabeça comigo com relação a qualquer coisa, de taxas, relatório, contador, desonra, olha lá, não está pagando aluguel, olha lá, né, atrasou, não está pagando as coisas, estão vindo cobrar aqui, né? Ele não esquentou a cabeça, nunca, nesses 15 anos, esquentou a cabeça comigo em nada, nunca, em cada convocação, em cada chamada, em cada até mesmo comemoração, então, eu preciso que você entenda isso, tá? Preciso que você entenda sobre esse princípio que a gente aprende. Então, eu sempre servi, tá? Nunca sou chamado a atenção. Agora, entenda o que eu estou falando. Parece que
o pastor aqui está humanizando uma mensagem que é espiritual. Não, estou tomando realmente como exemplo alguma coisa. E o que ele fala diversas vezes do que ele fez lá, a Bíblia diz: se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. É um princípio espiritual. Qual é o mal de eu honrar o pastor Jurandir? Nenhum ponto. Agora, se eu for desonrar ele, aí eu vou me ferir futuramente. Se ele me desonrar, a mesma coisa. A vida fica atolada. Não vai. Agora tem uns que chegam na igreja esgualepados. Depois de um tempo, estão bem de vida. Aí já começa a olhar superior. Já começa a olhar de cima. Você está entendendo? Não, então isso que eu estou falando para você não é discurso. É prática. Quem reconhece uma autoridade espiritual tem prazer em servi-lo. Não é por bajulação, mas é por prazer. Então eu não estou pregando para ninguém ficar emocionado. É para você mudar de vida. Mudar de atitude. Ser um líder melhor, ser um servo melhor. Porque quem reconhece a autoridade espiritual obedece, serve. Eu tenho o Ivan aqui como um filho na fé. Eu conheci, tinha 14 anos, por aí, né, Ivan? Você foi mais novo. 14 anos e coisa e tal. E eu tenho visto o exemplo de fé dele, posicionamento, até o respeito. Por mais que você desrespeite, uma pessoa desrespeita o Ivan, ele não vai sair do princípio dele, ele não desrespeita. Se alguém xinga ele, ele não xinga. Não estou dizendo que ele não é uma pessoa de postura, mas ele tem um posicionamento santo e correto. Enquanto muitos vão falando, se agitando e coisa e tal, a vida dele vai sendo acertada, sempre avançando, sempre com passos firmes. Exatamente como o princípio que eu tenho. Enquanto muitos falam: mas pastor, por que você não... Passos firmes é um legado que está sendo deixado. Enquanto muitos falam: pô, você está ali, a igreja, isso aqui, as pessoas, isso aqui, você podia o quê? Responsabilidade, para de ser zoião. Terceiro ponto, se você reconhece uma figura de líder espiritual, alguém de autoridade espiritual na tua vida, você vai sempre querer estar junto de alguma forma. Onde Moisés estava, Josué estava. Quem que subiu no monte com Moisés foi Josué. Veja que Ur e Arão permaneceram ali para ajudar a Moisés. Porém, Moisés, no capítulo 24, versículo 14, pediu para Josué comandar a batalha física, porque ele estaria comandando a batalha espiritual. Enquanto ele estava com as mãos estendidas ali, o povo vencia a batalha. Mas a Bíblia diz, olha como isso é espiritual, a Bíblia diz que os braços de Moisés eram pesados, então ele não aguentava, e quando ele começou a baixar os braços, o povo de Israel começava a perder a batalha. Isso aconteceu algumas vezes, até que Ur e Arão, que estavam do seu lado, sustentavam o seu braço, e quando ainda assim pesava, sustentava com uma pedra, para ajudar os braços de Moisés a ficar levantados. Estou falando de uma batalha que dura horas, você está entendendo? Horas. Mas para você entender a importância da cobertura espiritual, da figura de líder, a importância disso, alguns começam a crescer, Deus começa a abençoar, e já começa a olhar o pastor de cima para baixo. Alguns nem tiraram a fralda do evangelho ainda, não sabem nem comer de garfo, e acham que não precisa mais aprender, não precisa de mais nada, não vem nos cultos, nas reuniões, nos encontros, em qualquer trabalho missionário, e mais nada, não se envolve em mais nada, e em vez de tirar proveito da liderança, em vez de tirar proveito da autoridade, no sentido de aprender, porque é o discípulo que paga o preço, não é o discipulador já pagou o preço sendo discípulo, é verdade, sempre vacilando nas coisas que Deus pede, sempre com desculpas. Não existe correria, o que eu sempre ensino. Existe prioridade. Você decide as prioridades. Quarto ponto que me chama a atenção, para eu ir para outros pontos. Quarto ponto. Josué não participava de rebelião contra Moisés. Não participava de reuniãozinha de rebelião. É verdade. Olha só, esse tempo atrás algumas pessoas, como vai sempre muita gente lá em casa, foram lá em casa um grupo de pessoas que eu amo muito e coisa e tal, que não são membros da igreja. Mas daí
são de uma certa igreja, um certo movimento. E chegaram ali em casa e começaram, a conversa vai e vem, daqui a pouco começaram sobre o líder espiritual deles, o pastor deles, porque fulano, porque ciclano, porque coisa e tal. E eu tô ali no cotidiano, essa carne, daqui a pouco o Espírito Santo, opa, ó. Aí eu falei, só que eu vou falar uma coisa para vocês. Como qualquer um aqui pode ter defeito, como eu, como você. Só que a partir do momento que vocês começam a tomar esse posicionamento, vocês tocam na unção de uma pessoa. E se vocês tocam na unção de uma pessoa, vocês se tornam inimigos de Deus. Se prepare para a mão pesada e vocês vão tombar. Porque se qualquer um de nós cair aqui, se eu cair, se vocês caírem, ele vai receber vocês com o maior amor. E ele vai cuidar de você. Porque geralmente uma pessoa cai 700 vezes e o pastor recebe 1.200 vezes. E fica feliz cada vez que volta. E quando está fora, vive intercedendo. Agora, em 1 hora de mensagem, disse uma palavra que não gosta, acabou. E aí, não presta, porque para ser o meu, para quê? Então, o que aconteceu depois de um tempo? Aquilo que foi falado, tombo. E hoje está lá, sendo cuidado por esse pastor. Mas tombo no extremo, o tombo. Eu lembro uma época, estou falando, você acha que uns 10 anos atrás, por aí? Mais ou menos, se não for mais. Eu lembro que no antigo, isso 10 anos atrás, o Ministério de Louvor da igreja se reuniu em uma casa e de repente eles estavam lá. E a conversa era o seguinte: ei, vamos dar uma lição nele. Ele sou eu. Vamos dar uma lição nele. Vamos falar que vamos tocar e ninguém vai tocar. Vamos boicotar. Vamos fazer isso. Quem que pensa que é e que não sei o quê? Só que esquece que tem janelas, né? Tem janelas, tem vizinhos, tem pessoas, e fofoca é a coisa que o povo mais ama. Já veio um já veio outro, e já veio outro. Pastor, é o seguinte, olha lá, estão fazendo reunião e não é um dia... O único que se posiciona batendo de frente com eles é o Ivan. Foi o único que bateu de frente. O que vocês estão fazendo é errado. O que vocês estão fazendo e que nunca deixou na mão. O que aconteceu com os outros? Todos tombaram. E eu não tenho prazer nisso de forma alguma. Todos tombaram, menos o Ivan. E ainda falava, ei, preto, falava assim, força de expressão. Você, cara, aí, ó, não vai casar, não sei o quê. Falei, Ivan, você é o cara que vai ter a vida para frente assim, casou com a mulher dos sonhos dele, né? Casou, tem o seu carro próprio, quitado, tem a sua casa própria, né? Não se preocupa com a faculdade, Deus o abençoa em tudo, e Deus dá avanço em tudo, e no ministério também abençoa, e vai fazendo discípulo, só que ao redor dele é sempre muita pressão. E qualquer pessoa que vai honrar a figura de qualquer líder, vai entender o que eu estou falando. Você paga pau, olha a expressão que usavam, gente. Você não sei o quê, cara, você é isso, você é aquilo. Como se fosse perca de tempo. Agora, você acha que eu não escutei isso a vida inteira? Você acha que a vida inteira não é? Só que é o seguinte, meu irmão, você sabe ao Deus que você serve, você sabe o que Ele falou. Isso é um princípio dentro de você que vai trazer avanços. E a pessoa que fica retardando na vida, infeliz na vida, com essa ideinha, nunca acaba avançando, porque sempre está nessas coisinhas. Olha só, gente. Então, presta atenção. Quem reconhece a autoridade espiritual não participa de reunião de rebelião contra ela. Aí tem aquele que, ou aquela, né, que nunca honraram líderes, nunca pararam em lugar nenhum, aí decide abrir um ponto de pregação, decide abrir uma igreja e coisa e tal. Mas isso não é porque Deus chamou, não, ou delegou autoridade, é por orgulho. Porque não conseguem membrar em lugar nenhum, porque tem uma figura de líder totalmente distorcida, uma rebelião interna, e comparado biblicamente a espírito de rebelião. Biblicamente. Entenda, meu irmão, só é um bom líder quem foi um bom liderado. Só é um bom líder quem foi um bom liderado. Rebelião é a manifestação do caráter de Satanás. Quem reconhece a autoridade espiritual não participa de divisão, não participa de rasteira ou qualquer sublevação, isso é revolta em massa. Números capítulo 16 fala sobre Corá, Abirã e Datã, que se rebelaram contra Moisés. E não parou por aí.
Eles começaram a agitar mais um aqui, mais outro lá, e coisa e tal. A hora que veio, tinham 250 cabeças. E todo mundo gritando ali, não sei o quê, Natsukal, pá. Todo mundo agitando. Por que Deus tem que usar só Moisés? Não pode falar através da gente também? Não pode falar conosco? Quem que ele está pensando que é? Tipo de cara arrogante. E aquele dia lá? E aquela barba mais feia dele? E a mulher dele que é não sei o quê? E os filhos que... mas pensou o quê? Como é que... Ei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plebiscito aqui e assim, assado. Aí Deus fala, Moisés, vai lá. Vai ver o que está acontecendo. Só disse para ele que amanhã eu vou mostrar com quem eu estou e quem eu deleguei como autoridade. No outro dia, pela manhã, quando eles chegaram naquele vale, a Bíblia diz que estavam os 250 e estava lá Moisés. E a Bíblia diz que o chão se abriu. E aqueles 250 foram para o inferno com corpo, com currículo, com tudo. Direto. Isso é bíblico, Números 16. Olha só. Porque o resultado disso nunca é proveitoso, sempre desastroso. Satanás, meu irmão, era Lúcifer, estava no céu. Com esse orgulho, com essa vaidade interna dele que sobressaiu nas suas atitudes, a Bíblia diz que ele convenceu a terça parte dos anjos a serem seres condenados. De cada 3 anjos, um foi pela conversa dele. Você acha que isso não dói no coração de Deus? Você acha que isso não dói no coração de um pai e de uma mãe? Um pai que tem vários filhos, quando um filho fica jogando contra o pai, contra a mãe, rebela os outros filhos, você acha que eles não vão sofrer? E você vai ver o sofrimento e você não vai estar feliz com isso. Esse princípio, ele vem de Satanás. Entenda isso. Então, olha só, qual que é o resultado da honra? Tudo que nós fazemos, meu irmão, produz resultados. Marcos capítulo 4, versículo 26. O reino de Deus é comparado com um homem que saiu a semear. E sem saber como aquela semente frutificou. Jesus está dizendo que o reino de Deus é baseado em semeadura. E quando fala semeadura, não está falando só de finanças, não. O que está plantando com relação a essas coisas que foram alertadas hoje, por exemplo? Porque é profético o que eu estou entregando hoje aqui, sobre a autoridade espiritual, sobre o nível de ataque ou acesso que Satanás pode ter na vida de alguém. Qual foi o resultado na vida de Josué? Qual que foi? Por ele ser uma pessoa assim. Primeiro, capítulo 17, versículo 13. Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Qual que é, então, o primeiro resultado na vida de uma pessoa que reconhece e honra a figura de líderes? Grandes vitórias na sua vida. Grandes vitórias na sua vida. Avançou. Você não sabe como, mas a tua vida as coisas vão se encaixando, vai sendo sustentada. As coisas vão realizando, vai acontecendo, porque não é discurso, é na prática. Não é desculpa, é na prática. Resultados para quem se submete à autoridade espiritual. Segundo ponto que me chama a atenção, de resultados da vida de quem reconhece a autoridade espiritual sobre a sua vida. Capítulo 24, versículo 14 e 17. O povo estava vendo a glória de Deus lá no monte, mas quem estava lá? Era Josué, era Arão, era Ur e Moisés. Isso aqui que significa, pastor? Significa que quando você se submete a uma autoridade espiritual, se prepare para experiências profundas com Deus. Experiências profundas com Deus. O que Deus vai fazendo dentro de você independe de teologia. Por mais que tenha uma teologia rasa, algo desse tipo, mas o que Deus vai fazendo na tua vida vai muito além do que você consegue expressar. Você pega uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não tem noção, mas aquela pessoa ela tem um posicionamento. Você olha para aquela vida e você vê, essa pessoa é contente, ela é feliz. Como é que consegue avançar? Como é que tem paz que excede todo entendimento? Como é que ajuda as outras pessoas? Como é que, olha aí, parece que nada derruba? Essa pessoa tem experiências com Deus inegáveis. Essa pessoa tem experiências com Deus, meu irmão, que ninguém tira do coração dele. Ninguém tira do coração dela. É uma certeza do céu dentro de si.
Se você fizer uma pergunta 3 vezes aqui, você tem certeza que você é salvo? Aí daqui a pouco eu aprofundo um pouco mais. Você tem certeza que você é salvo? Olha para a tua vida. Aí daqui a pouco veio de uma forma mais pesada. Ei, se o Senhor chamar você para conversar, você tem certeza que você realmente é salvo? Se você fizer uma autoanálise de N coisas, uma pessoa desse perfil que eu estou falando vai jubilar. Vai jubilar. Vai se alegrar. Porque não só é conhecida por Deus, como conhece a graça de Deus para poder ter esse júbilo. Você está entendendo? Então, o terceiro ponto que me chama a atenção de uma pessoa que reconhece a autoridade espiritual sobre a sua vida: se prepare para receber algo especial de Deus sobre a sua vida. Deuteronômio capítulo 34, verso 9, diz que Josué, ele foi cheio do espírito de sabedoria. Naquela época, era derramado em porções o poder de Deus ou a unção de Deus. E Josué, ele recebeu um espírito de sabedoria, uma porção de sabedoria. Ele recebeu uma bênção especial. O que adianta uma pessoa ter muito dinheiro ou ter um cargo alto e não ter nada de sabedoria? Isso vai ser um tiro no pé, não é verdade? Isso vai ser porque a fama só vai ser pior, vai ser uma tragédia. Força só vai ser pior para agredir e morrer depois. Você está entendendo? Então, ele recebeu sabedoria de Deus, assim como Salomão recebeu sabedoria. Quarto ponto de uma pessoa que reconhece a autoridade espiritual sobre a sua vida. Deuteronômio capítulo 34, verso 9, diz que o povo deu ouvidos a Josué. Isso é, você será reconhecido como autoridade. Pode vir a batalha, mas isso como resultado acontecerá. Você receberá um nível de autoridade espiritual, isso é, vem agitação daqui, vem agitação de lá, mas, meu irmão, o tempo é inimigo do falso profeta e amigo do verdadeiro profeta. Vem gente que faz fofoca daqui, joga calúnia de lá. Tem gente que resiste, fala: pastor, você é muito bobo. Ou esposa, você é muito boba. Ou marido, você é muito bobo. Ah, meus pais, com o tempo, todos vão reconhecer. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Opa, eu preciso dobrar minha língua quando eu vou falar sobre essa pessoa. Eu preciso mudar a forma como eu vejo, porque isso está me atrapalhando demais na vida. Com o tempo, isso vai acontecer. E o quinto ponto, dos benefícios de quem reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida: Deus sempre colocará alguém para te ajudar em cada desafio. Sempre. Para te ajudar e para te ensinar. Deus sempre irá colocar pessoas para te adotar em cada causa. Meu irmão, Davi nos ensina sobre isso em relação a Saul. Porque Davi, ele respeitou a unção de Saul. Por isso ele chegou a ser rei. Saul não respeitou a unção de Davi. Por isso até o trono dele ele perdeu. Nós precisamos entender sobre a autoridade que Deus constitui. Jesus nos ensinou a relação com autoridades. O que ele fala? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus pagava impostos. Ele sempre honrou a figura de líderes. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos olha para ele e fala bem assim: você não vai se defender? Você não está entendendo que eu sou uma autoridade, que eu posso te condenar, que eu posso te livrar? Aí Jesus olha para ele: nenhuma autoridade foi lhe dada senão do céu. Isso é, senão eu que te dei autoridade. Porque não são vocês que me capturam e fazem isso comigo. Sou eu que me entrego, porque eu tenho o poder de me entregar e tenho o poder de retomar a minha vida. A autoridade. Ele sempre reconheceu a autoridade porque ele é um. Você lembra do centurião? O homem responsável por 100 soldados? Ele chega, ele vê Jesus e fala: Senhor, eu digo para um soldado, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Isso é, eu sei o que é autoridade. E sei que o Senhor é autoridade. E eu sei que se o Senhor falar uma palavra, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei que se o Senhor falar uma palavra, o meu soldado, ele vai ser curado. E Jesus fala bem assim: em nem Israel achei uma pessoa com tamanha fé.
vai e seja feito conforme a tua fé. Você está entendendo o que é autoridade? Ele reconheceu a autoridade. Porque ele é autoridade, ele entende a respeito disso. Ele recebeu esses benefícios. Deus sempre colocará alguém para nos ajudar. Agora, se você abandona a figura da autoridade espiritual, isso também acontece com você. Isso também acontece comigo. Mas eu nem sei de nada. Por que será? Por que será? Paulo nos ensina sobre a autoridade espiritual de uma forma absurda. Paulo, na sua profundidade teológica como doutor e como missionário, nos ensina princípios maravilhosos. Eu não sei se você já chegou a ler, mas eu passo para todos os meus alunos de 2º ano de Epístolas Paulinas para que leiam o livro do Otmani, que é Autoridade Espiritual, o nome do livro. É um livro que ele muda o teu conceito sobre submissão, sobre autoridade. Se você quiser ter autoridade espiritual, você precisa entender esses conceitos. Isso é muito importante. Aí eu te pergunto, qual que é o teu nível em comparação do que eu estou te passando aqui? Qual que é? É muito importante a cobertura espiritual. Você sabe o que está escrito lá em Hebreus 13:8? Olha só, um lema da quadrangular. Tem gente quadrangulando aqui, vivo e alerta e que não baixou pressão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas você sabe o que está escrito no versículo 7? Um versículo antes desse? Olha que interessante. É lógico, eu também não ia lembrar. Lógico que eu consultei. Mas olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores e líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim deles, da vida deles, imitai-lhes a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Olha a referência que está puxando. Isso ele está falando que esse princípio é eterno. Esse princípio é eterno. Quais são os seus passos de mudança? Se coloque em pé em nome de Jesus. Não humanize uma mensagem que é espiritual. Então, alguns vão pensar assim, o pastor está puxando o sardinha para isso ou para aquilo. Estou ensinando a palavra de Deus e o que eu tomo para mim. E se alguém conhece minha vida e me observa, sabe que eu levo isso ao pé da letra com relação à figura de líderes. Eu preciso que você entenda isso. Eu não sei qual vai ser a sua decisão. Eu não sei qual vai ser. Eu não sei qual vai ser as mudanças de passos que você vai dar daqui para frente. Mas de uma coisa eu sei. Se você quiser que a tua colheita mude, se você quiser que a tua vida mude, você vai precisar mudar esse conceito sobre autoridade espiritual. Porque a pior coisa é você se levantar contra um ungido, uma ungida de Deus. A pior coisa é você fazer isso. E a melhor coisa é você honrar a figura de líder. É você honrar os teus pais, os teus líderes, os teus governantes. A melhor coisa é você honrar, você orar por eles, você estar disponível, você fazer a tua parte. A melhor coisa é você tomar essas posturas. E você vai ver como Deus vai te mudar. Como as coisas vão mudar. Coloca a mão no teu peito, por favor. Fecha os teus olhos, por favor. Isso. Eu não sei, enquanto eu estava pregando, o que estava vindo na tua memória. Enquanto eu preguei, o que estava vindo na tua memória? O que? Qual? Eu não sei quem é o teu líder. Eu não sei qual é lá na tua casa, no teu trabalho, na tua família, se você é membro daqui dessa igreja ou não. Eu não sei quem é a tua figura de líder. Ou quais são os teus líderes. Mas eu preciso que você aprenda com isso. Se você quiser que a tua vida seja diferente. Porque eu tenho certeza que se os teus passos mudarem, a tua vida vai mudar. Você vai ser honrado, as coisas vão frutificar. Talvez Deus não te deu filhos ainda, porque senão seriam vítimas, porque você é um rebelde, uma rebelde. Talvez Deus não te abençoe com um casamento ainda, porque você é um rebelde, uma rebelde. Talvez Deus te abençoe ainda com um monte de coisa. E você vai usar sem sabedoria. Não entendeu esse princípio que deve ser como base. Hoje, eu quero que você responda para você, que você abra a boca para você,
qual será o seu passo de mudança? Quais serão as suas decisões sobre as autoridades espirituais que Deus coloca sobre a sua vida? Eu lembro uma vez que eu caí no embalo. Eu estava no meu primeiro ano de fé. Eu estava com uma pessoa velha de igreja, amargurada, desses daí frustrados, né? Que por causa de posturas erradas a vida sempre enroscou. E ele começou a falar mal e eu entrei nesse embalo. Eu procurei o pastor Rogério Amorim lá no altar da igreja, depois do culto. E eu falei, e no meio da mensagem, quando ele parou, ele disse bem assim: tem uma pessoa aqui que tem que me pedir perdão. Nem precisa, tá perdoado, não quero nem saber, se sinta livre, fique de boa, falou assim. Mas eu ainda assim, ele nem me conhecia, eu tinha 16 anos. Eu subi até o altar, eu falei: pastor, eu tenho que te pedir perdão, tá? E ele falou: sério? Eu tenho que te pedir perdão, pastor, porque eu entrei no embalo de uma conversa e olha, pastor, sentei o pau, falei mal do dia assim. Ele falou: não esquenta a cabeça. A gente fala algumas coisas às vezes, né, que realmente não está nem contaminado no coração, mas o Espírito Santo toma para libertar alguém de algo, tá? Nem precisa me falar o que, beleza. Eu estou falando para você que para ele isso não ia fazer diferença. Para mim faz toda a diferença. Sempre fez. Quando eu falo para mim, o fato de eu ter que procurar o meu líder, eu ter que tomar. Uma vez a irmã Vera, a Verona, já é falecida, saudosa, me procurou: pastor, eu tenho que te pedir perdão. Eu falei: irmã, tá perdoada, nem precisa falar o que é, te amo do mesmo jeito, nem esquenta a cabeça comigo, não quero nem que você se exponha, mas eu te amo, fique tranquila. Sério que você não quer ouvir? Não quero, irmã, fique tranquila, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com a tua atitude. Vamos fazer uma oração. Quais serão os teus passos? Santo Deus, o Senhor conhece a memória de cada um aqui e sabe do que cada um tem passado. Assim como foi com grandes líderes na história e líderes de referência bíblica, o Senhor sabe quais foram as conclusões de vida dessas pessoas. Qual foi a conclusão de vida de Paulo, de Pedro? Qual foi a conclusão de vida de Davi, de Salomão? E qual foi a conclusão de vida de Jezabel, de Judas? Qual foi a conclusão de vida de Absalão e de tantos outros? Ah, Espírito de Deus, assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor foi, Pai, meu Deus, com líderes de sucesso na Tua palavra, líderes aprovados pelo Senhor, seja conosco, envolve-nos na Tua áurea de revelação, de obediência, de graça, liberta pessoas aqui de rebeldia, liberta pessoas aqui, Pai, ou que estão assistindo, liberta essas pessoas, meu Deus, desse princípio de queda, de arrogância, de soberba, liberta essas pessoas de ir para o inferno. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, a Tua graça esteja dirigindo as palavras de cada um, o comprometimento de cada pessoa nos passos que irão dar. Eu peço ao Senhor que venha ungir, que venha honrar, que venha manifestar, Pai, esses princípios da Tua palavra em cada vida, para que a colheita seja diferente, para que sejam muito mais prósperos, muito mais abençoados, muito mais enriquecidos na fé, na família, nas finanças, em tudo, se tratando também de espirituais. Meu Deus, nós estamos repreendendo toda a iniciativa do inferno que tentou se aproveitar, meu Deus, de alguma brecha e diante de alguma figura ou falha de alguma liderança espiritual. Nós estamos pedindo ao Senhor sabedoria, ótica espiritual, para que essas pessoas possam ser bem-aventuradas, a sua vida venha produzir frutos dignos, frutos de honra, extensão do Teu reino, Espírito de Deus. Por favor, Espírito Santo, vem ampliar a graça sobre esta vida, vem manifestar em temor os avanços, porque a Tua palavra diz que as Tuas bênçãos, Pai, enriquecem e não acrescentam dores. Então, em nome de Jesus Cristo, mesmo no pouco, da graça, da lealdade, da fidelidade, para que no muito sejam colocados. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos ligando
elevando ao céu esta oração. Em nome de Jesus, nós estamos, Pai, te reconhecendo em tudo isso, te louvando, em nome de Jesus. E todos digam: amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém, povo de Deus? Povo que me assiste, um grande abraço, Deus os abençoe em nome de Jesus.